Estamos de volta com o programa Momento Empresarial. Hoje recebendo em nosso estúdio o Dr. Márcio Abud. Ele que é administrador de empresas, consultor de empresas, diretor do Mastermind e escritor. E antes de apresentá-lo, eu quero mostrar primeiro aqui para os nossos telespectadores a sua obra literária em parceria com 2 companheiros. Então, está apresentado o Márcio e eu gostaria que você, Márcio, se dirigisse aqui ao nosso telespectador e nós vamos falar depois sobre capacitação. É um prazer estar aqui, César, num programa tão seleto como o seu, falando para empresários, líderes aqui da cidade de Franca e região. Eu é que agradeço a sua visita e vejo como sendo muito oportuna, porque nós entendemos que não só o trabalhador precisa de capacitação, mas as lideranças precisam dessa capacitação também. Os empresários precisam ser capacitados. E você, como diretor do Mastermind, você como o organizador desses eventos, desses cursos aqui na nossa região, eu gostaria hoje que a gente falasse, passasse aqui para o nosso telespectador o que vem a ser o Mastermind. Então fique à vontade e vamos falar sobre esse tema aqui. Muito obrigado. Mastermind é uma marca da Fundação Napoleon Hill. E a sede da Mastermind fica em Indiana, nos Estados Unidos. Então, desde 1908, existe a Fundação Napoleon Hill nos Estados Unidos, que prepara pessoas no mundo inteiro para que elas desenvolvam a sua liderança. E é isso que nós fazemos no Brasil. Então, nós estamos falando aqui de uma situação, de um trabalho centenário. Centenário, são 103 anos já. É sinal que o treinamento é bom, porque uma situação que perdura por mais de 100 anos, e eu sei a procura que tem, conheço pessoas que fizeram, eu entendo que você, como representante aqui do Mastermind, como diretor, eu digo aqui representante, diretor, Márcio, mas eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador. Você tem empresa e a empresa tem parceria com a fundação? Isso, nós temos associados no Brasil que gerenciam a marca aqui, não só no Brasil, mas como em todos os países que falam a língua portuguesa. Qual é o foco maior desse treinamento? Preparar pessoas para que elas tenham uma performance acima da média. Isso que nós fazemos. E lidar com pessoas realmente não é fácil. E como você vê, qual que é a característica mais marcante para que um líder possa, de fato, empolgar os seus liderados? Boa pergunta sua, César. A principal qualidade que um líder deve ter é a confiabilidade. Porque quando nós confiamos no gestor, aí as coisas acontecem. Deve ter, vocês com certeza também devem falar sobre o grande defeito de um líder. Para quem está fazendo o curso, não incorrer nesse erro. E qual que seria essa? O principal defeito de um líder é a falta de confiança em si mesmo. Porque se nem mesmo a pessoa confia nela mesma, por que as outras pessoas deveriam? Então, essa é uma característica que pode ser trabalhada e ela é trabalhada no nosso processo de desenvolvimento. Trabalhar a autoconfiança. Uma pessoa que tem autoconfiança consegue melhorar os seus resultados. E o desafio desse líder, qual que seria, no seu entendimento? O maior desafio do líder hoje, nesse tempo aqui, é a administração do tempo. É saber administrar o tempo, é saber administrar a própria vida. Porque o tempo é a matéria-prima da vida. Se a gente souber gerenciar o nosso tempo, nós seremos muito melhores. O tempo é um dos eventos, é uma situação que não tem volta. Dinheiro, quando você perde, você ganha novamente. Algum objeto que você perde, você pode recuperá-lo, mas o tempo perdido acabou. Isso não tem volta. Exatamente, César. Tá certo. Existem pesquisas que indicam que nós passamos 70% do nosso tempo de maneira improdutiva. Ou seja, nós produzimos 30% do nosso tempo.
Então, se nós conseguimos melhorar essa característica dentro de nós, gerenciar o nosso tempo, aí nós faremos muito mais. Você poderia dar aqui alguns exemplos de ações bem-sucedidas nesse treinamento, falar de pessoas aqui da nossa região que já fizeram, porque eu sei que são líderes políticos, são líderes empresariais. Eu gostaria que você discorresse sobre essas ações bem-sucedidas, Márcio. Ô César, aqui na região, nós já treinamos o prefeito de Franca, o Sidney Rocha, ele já fez o nosso processo. Treinamos o Marcos Alves, que é o prefeito aqui de Tirapuã. A Darcy Vera já fez o nosso processo em Ribeirão. E todos esses prefeitos trouxeram as suas esposas também para fazer esse processo. E não só prefeitos, como ministro, por exemplo, o ministro Aloysio Mercadante, que é o ministro da Ciência e Tecnologia, já fez o Mastermind. Existem governadores que já fizeram esse processo. Enfim, na área política, muitas pessoas de peso já passaram pelo nosso treinamento. Você poderia citar algumas lideranças empresariais também, Márcio? Ótimo. Lideranças empresariais, eu diria que várias empresas aqui de Franca, da região, como de outras cidades e outros estados, porque nós atuamos em 20 estados hoje no Brasil. Então, de Manaus a Porto Alegre, enfim, nós temos esse treinamento, né? E esse treinamento, qual é o prazo, qual é o tempo, a pessoa faz a inscrição? Eu gostaria que você falasse aqui para o nosso telespectador, porque talvez aqui quem esteja nos assistindo possa se interessar. Eu vou reforçar, inclusive, esse convite. Eu penso que é uma grande oportunidade, as pessoas, para melhorar. Eu, inclusive, não fiz ainda, mas quero fazer. Eu estou esperando um momento oportuno, quero fazer. E eu gostaria que você passasse aqui como que as pessoas devem proceder, as pessoas que se interessarem pelo treinamento. Muito obrigado, César. O que diferencia o nosso treinamento é que o nosso método, ele se chama Experiential Learning, ou seja, é um método de Harvard, e o nosso processo ele é vivencial, é uma experimentação. Isso é que faz toda a diferença de outros treinamentos, de outros cursos, porque você treina em sala e aplica durante a semana na sua vida profissional, na sua vida familiar, na tua vida social e percebe os resultados. Então, mais do que o que fazer, é o como fazer. Então, você aplica as ferramentas de liderança, de construção de relacionamentos, de comunicação e percebe os resultados. Então, o treinamento ele é realizado em 12 sessões, uma sessão por semana. E é exatamente essa semana você vivencia e traz os resultados para a sala e aí compartilha com as pessoas e assim você vê a sua evolução e a evolução das outras pessoas. Esses cursos são ministrados, existe um local específico, é feito nas empresas, é individual ou em grupos? São turmas de até 30 pessoas. E as turmas in company são realizadas nas empresas, nas próprias empresas, ou em hotel, por exemplo. E as turmas abertas são realizadas no CIESP, no Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, que fica ali na Paulo VI. Você falou CIESP, mostra a qualificação do seu treinamento. Porque nós sabemos, CIESP, FIESP, esse pessoal somente faz parcerias com gente séria, coisas que dão resultado. Mas eu queria que você falasse aqui, você trabalha com líderes. Como você vê, quais são os grandes desafios que esses líderes hoje têm? Tanto o líder político quanto o líder empresarial. Quais são esses grandes desafios hoje, Márcio? Ô César, nos negócios, os desafios nos negócios é a capacidade de obter resultados acima da média. Então, o que acontece é o seguinte, se nós fôssemos tão bons em resultados, como nós somos bons para dar desculpas para as outras pessoas, né? E nós temos o hábito de dar desculpas dentro de casa, né? Dar desculpas dentro das nossas empresas. Então, o que nós precisamos é melhorar a capacidade das pessoas da autorresponsabilidade.
Então, o que nós fazemos no nosso processo é despertar isso dentro das pessoas, para que elas tenham autorresponsabilidade e saber que tudo começa dentro de si. Então, certamente existe um trabalho emocional. Com certeza. O que nós fazemos no nosso processo é desbloquear emocionalmente as pessoas, porque o medo nos impede de avançar. Então, é por isso que nós temos um processo que é desde 1908. Então, são 100 anos de conhecimento aplicado em 12 sessões e aplicado de maneira vivencial. Você treina e aplica e percebe os resultados. E a ideia do treinamento é com relação a hábitos. Eu estive lendo a respeito, não tem alguma coisa nesse sentido? Olha, César, é interessante você falar em hábito. O que nós precisamos é trabalhar as nossas atitudes. Porque nós temos algumas atitudes no nosso dia a dia que são atitudes inadequadas. Então, uma atitude que ela é repetida se transforma em comportamento. Então, o que nós precisamos fazer é melhorar essa questão das nossas atitudes. E esse processo é um processo que trabalha desde as nossas crenças, os nossos valores, até chegar nas nossas atitudes. E porque essas lideranças, elas têm que buscar a eficácia e buscar a administração do tempo. Correto? Com certeza. Eu diria que os 3 principais hábitos de uma pessoa de resultados, uma delas é terminar tudo aquilo que começa. Começamos balé, violão, academia, faculdade, da mesma maneira nas nossas empresas. Começamos novos projetos, abrimos novos mercados e paramos no meio do caminho. Planejamento. Então, um dos hábitos é terminar tudo aquilo que começa. Outro seria ter eficácia. Quando você faz bem feito da primeira vez, aí sim faz toda a diferença. Não existe retrabalho. E o terceiro, eu diria que é administrar o tempo. Tá certo. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a Lei do Triunfo para o século XXI, que eu volto a mostrar. Eu vi uma parceria, esse livro sua, com 2 outros escritores. Eu gostaria que você falasse um pouco desse trabalho seu aqui, mano. Ótimo, César. A Lei do Triunfo, que foi escrita por Napoleão Hill, ela se iniciou em 1908 e foi até 1928. Então, durante 20 anos, Napoleão Hill pesquisou e entrevistou líderes políticos, líderes empresariais, não só na Europa, como nos Estados Unidos. E ele compilou isso nessa entrevista, nessa obra, as 17 principais leis que levam as pessoas a terem melhores resultados na sua vida. Então, em 2008, que fez 100 anos dessa pesquisa, nós resolvemos fazer uma revisita na obra Lei do Triunfo. Até porque nós entregávamos a obra Lei do Triunfo nos nossos treinamentos. E como é um livro de quase 1000 páginas, nós percebemos que era um desafio para que os nossos participantes lessem esse livro. Então, depois de 100 anos, celebrando 100 anos em 2008, em 2009, nós, com a autorização da Fundação Napoleão Hill, nós editamos esse livro, que é a Lei do Triunfo para o século XXI. Então, é um livro que tem exemplos brasileiros, exemplo da nossa terra, da nossa região, e que fala de uma maneira mais contemporânea sobre as 17 leis do êxito das pessoas que querem ter resultado na sua vida, tanto profissional como pessoal. Pelo que eu vejo aqui, todo esse treinamento foi montado em cima de pesquisa de campo. Essas pesquisas foram compiladas e tiradas daí esse grande resultado que se consegue hoje fazendo esse treinamento com as pessoas. É um negócio que foi feito, comprovado e que dá certo. Como nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, eu gostaria que você se dirigisse aos nossos telespectadores, que os convidasse para participar desse treinamento. Caso você tenha já algum programado, pode passar aqui a data, onde as pessoas devem procurar, que eu penso que as pessoas todas querem melhorar. E esse treinamento certamente é uma das ferramentas que podem nos fazer melhor
do que nós já pensamos que somos. Muito obrigado, César. A nossa próxima turma começa dia 19 de setembro no CIESP. Então, se você quiser ter mais informações... Telefone, alguma coisa? Tem algum telefone? Poderia as pessoas ligarem ou tem que ir lá no endereço, na Paulo VI? O nosso telefone do nosso escritório, do Mastermind em Franca, é 3722-0027. Ou o CIESP. O CIESP, eu não me recordo o telefone do CIESP, mas é só ligar no CIESP também e que eles darão maiores informações. Ok, Márcio. Eu agradeço a sua visita e vamos assim terminando o nosso programa, chamando agora os nossos artistas para participarem do Momento Cultural. Fiquem com Deus e até um próximo programa, Momento Empresarial.